Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional e hoje nós vamos falar sobre a administração pública, entre o artigo 37 até o artigo 38, o que foi cobrado na prova da OAB. Se você não assistiu ainda aos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal do YouTube. É só procurar professor Ederson Félix ou então Curso Félix e no canal você vai ter uma playlist onde você vai poder assistir todas as aulas relacionadas ao direito constitucional, ao direito civil, à reforma trabalhista que nós já fizemos para a sua prova da OAB. E detalhe, tudo de forma gratuita para que você possa obter a sua aprovação no exame da OAB. E lembrando, no nosso grupo do WhatsApp, se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem para nós aqui que nós vamos mandar um link, encaminhar um link para que você possa, ou encaminhe para o meu WhatsApp, DDD 35 99167 1773, e com isso nós iremos cadastrar você no nosso grupo. E no nosso grupo, essa semana, até a semana da prova, nós iremos fazer as questões comentadas. Eu encaminho para vocês as questões que já foram cobradas por escrito, comentadas. Você vai resolvendo até o dia da prova. Mas vamos lá, a nossa questão de hoje de direito constitucional. Nós vamos tratar aqui com a questão que foi cobrada em 2017. Nessa prova diz o seguinte: Carlos, contando com 59 anos de idade, resolve se inscrever em concurso público para o cargo de agente de polícia dos quadros da Polícia Civil do Estado Beta. Todavia, sua inscrição é negada, com base no edital que reproduz a Lei Estadual X, segundo a qual o candidato, no momento da inscrição, deve ter entre 18 e 32 anos de idade. Inconformado, Carlos consulta um advogado a respeito de possível violação do direito fundamental à igualdade. Então a pergunta é: será que houve violação ao princípio da igualdade previsto na Constituição Federal? Será que o edital pode limitar a questão de idades para determinados cargos? Bom, a resposta nós vamos encontrar em uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Vejamos o que diz a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. O limite de idade para inscrição em concursos públicos só é legítimo em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Observe que houve uma tese de repercussão geral no STF e dizendo que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No caso do problema, o cargo a ser preenchido é o cargo de policial. E olha o que diz aqui, ó. Insta saber se é razoável ou não limitar a idade para ingressar em carreira policial a par da aprovação em testes médicos e físicos. Com efeito, o Supremo tem entendido em casos semelhantes que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então nós temos, diante do caso concreto, assinale a opção que se harmoniza com a ordem jurídico-constitucional brasileira. Houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico-constitucional brasileiro veda em caráter absoluto. Não é em caráter absoluto que nós observamos, não é caráter absoluto, que a lei estabeleça requisitos de ordem etária para provimento de cargos públicos. Então essa está errada. Não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico constitucional brasileiro permite que a lei estabeleça limite de idade para inscrição em concurso público quando tal medida se justificar pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Correta essa afirmativa. Se você observar, esta frase é o contrário desta. E geralmente, quando eu tenho uma frase que é contrária à outra, a resposta vai estar entre uma dessas duas. Fique atento a essas diferenças na sua prova da OAB. E aí nós temos a letra C. Então seria a resposta letra B. Houve violação ao princípio da razoabilidade, pois as atividades inerentes ao cargo a ser ocupado não justificam a previsão do critério etário como requisito para inscrição no concurso público que visa o seu provimento. Ora, não é isso aqui. O cargo que a pessoa está inscrevendo é um cargo de policial civil, agente de polícia. O agente de polícia, ele necessita sim, há um critério de idade, realmente pode ser observado. Já os cargos mais administrativos, como de delegado, pode haver entendimentos que não há necessidade de observar essa idade. Mas fique atento. Na letra D, então a letra C está errada. Letra D.
Não houve violação ao princípio de igualdade, pois o sistema jurídico constitucional brasileiro concede aos administradores públicos poder discricionário para definir por via editalícia, independentemente de lei, os limites etários para participação em concurso. Errado, porque nós sabemos que o administrador público só pode falar o que estiver previsão na lei. E não é questão de discricionariedade, ou seja, conveniência e oportunidade. Não está vinculado isso aqui. Tem que o administrador público, ele é obrigado a observar a lei. Matamos essa daí? Então vamos para a próxima. O município Beta verificou grave comprometimento dos serviços de educação das escolas municipais, considerando o grande número de professores gozando licença maternidade e de profissionais em licença de saúde, razão pela qual fez editar uma lei que autoriza a contratação de professores por tempo determinado sem a realização de concurso em situações devidamente especificadas na norma legal. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Então nós podemos observar que na área da educação nós temos vários profissionais de licença maternidade e profissionais em licença de saúde. Com base nisso, a Constituição da República não autoriza a contratação temporária sem a realização de concurso público? Errado, porque na Constituição Federal nós temos a previsão de contratação temporária. Onde nós vamos localizar isto? Está lá no artigo 37 da Constituição. A administração pública direta e a indireta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui nós temos o famoso LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E no inciso 9 nós temos: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de lei excepcional e interesse público. Então existe sim a previsão de contratação temporária. Então esta resposta está errada. Na letra B, o município Beta somente poderia se utilizar da contratação temporária para os cargos permanentes de direção, chefia e assessoramento. A primeira coisa nós temos somente. E os cargos de direção, chefia e assessoramento, eles são cargos de livre nomeação e exoneração. Então, nesse caso aqui, estaria a afirmativa errada. Letra C. A contratação temporária, nos termos da lei, é possível? Sim. Considerando que a situação apresentada caracteriza a necessidade temporária de excepcional interesse público, perfeito. Se nós temos na área da educação vários profissionais, tirando licença maternidade e licença saúde, nós necessitaremos aí rapidamente solucionar essa falta de profissionais. E com isso, a administração pública pode fazer o contrato temporário para sanar esse problema. Letra D. A contratação temporária de servidores, independentemente de previsão legal, é possível. Lembrando, o administrador só pode fazer o que tiver na lei. O administrador público só pode fazer o que tiver na lei. Então, isso aqui está errada. Resposta nossa é a letra C. Resposta nossa é a letra C. Vamos resolver mais uma? Vamos lá, então. Isso aqui caiu na Bahia, uma reaplicação de prova lá na Bahia. Fátima exerce cargo público de servidora da Câmara de Vereadores do município Z. Como servidora municipal, sua remuneração tem um limite remuneratório. Qual que seria o limite dela que exerce um cargo na Câmara de Vereadores? Sobre o caso apresentado, então assinale a afirmativa correta. O cargo de Fátima está sujeito ao teto remuneratório correspondente ao subsídio do prefeito. Correto. Esta é a nossa resposta. O cargo de Fátima está sujeito ao limite remuneratório correspondente ao subsídio dos vereadores? Não. O cargo de Fátima não está sujeito ao limite remuneratório? Então ela pode ganhar o que for? Errado. Enquanto não for editada a lei complementar específica, não pode ser aplicado o limite remuneratório dos vencimentos do cargo de Fátima. Também errado. Vejamos o que diz aqui o artigo 37, inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não,
incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios, no município que nós estamos falando, Câmara de Vereadores, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal. Então, se fosse um servidor do estado, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 25 centésimos%, então 90 inteiros e 25 centésimos%, em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Então, nossa resposta está com base no artigo de lei, artigo 37. Lembrando, teto de remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos públicos, teto máximo é de quem? Dos ministros do STF. E nós temos os tetos parciais, que é municípios. Independentemente de qual poder o servidor pertença, vai ser subsídio do prefeito. Estaduais, depende do poder a qual o servidor pertence. Observe que corresponde à autoridade estadual daquele poder. Se for do Poder Legislativo, tem que observar o subsídio do deputado. Se for do Poder Executivo, vai observar o subsídio do governador. Se for do Judiciário, vai observar os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, correta a nossa resposta, que é a letra A. Matamos mais uma questão. Nós vamos ver agora se nós temos mais uma para a gente finalizar esse bloco. Foi aprovado em concurso público para provimento do cargo de auditor fiscal da Receita Federal, alcançando a 6ª colocação na classificação geral. O edital prevê a existência de 5 vagas a serem preenchidas ao longo do prazo de validade do concurso, que é de 2 anos, prorrogável por igual período. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Apolônio tem direito subjetivo a ser nomeado para o cargo em questão? Não existe o direito subjetivo de nomeação. Como ele foi aprovado em 6º lugar e existem 5 vagas, as 5 vagas têm direito à nomeação. Ele ainda não. Letra B. A prorrogação do prazo de validade do concurso público é ato discricionário da administração. Correto. Exige a conveniência e a oportunidade para ser prorrogado ou não. É lógico que na prática nós vamos ver que sempre é prorrogado quando se tem um número de aprovados suficientes aí para aguardar mais 2 anos. Mas quando não há esse número, o administrador público, por conveniência ou oportunidade, que é a questão da discricionariedade, ele poderá não prorrogar esse concurso. Lembrando então, se tem 5 vagas, você passou em 6º, você não tem aquele direito de ser nomeado, porque você passou fora das vagas. Continuando. Então, essa aqui é a nossa resposta. C. O prazo de validade estabelecido para o concurso viola os limites estabelecidos na Constituição da República? Errado. A própria Constituição Federal fala que a validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por igual período. Atenção, a validade do concurso não é de 2 anos. Nós podemos ter um concurso com validade de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos é o máximo, e prorrogável por igual período. Caso venha a ser investido no cargo, Apolônio se submeterá ao regime seletista até que se expire o prazo de validade do concurso. Que é isso? Nada de regime seletista aqui. Os cargos de auditores fiscais são regimes estatutários. Isto é, eles são regidos por um estatuto, a Lei 8.112/90. Quem é regido pelo regime seletista é regido pela consolidação das leis do trabalho e, nesse caso, ele é empregado e ele tem carteira de trabalho, CTPS. Aqui, no caso, o auditor fiscal, ele não é empregado, ele é servidor público. Mais uma questão para a gente finalizar esse bloco. Caiu em 2011... vem falar sobre, a respeito da disciplina constitucional da administração pública, é correto afirmar que as funções de confiança e os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Correto. Perfeita essa resposta. Os atos de improbidade administrativa importarão em cassação dos direitos políticos,
Lembre-se, direitos políticos não podem ser cassados. Não podem ser cassados. Você terá suspensão dos direitos políticos. A perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O restante está correto, mas aqui está errado. A vinculação de espécies remuneratórias no serviço público é vedada, mas admite-se a equiparação salarial entre carreiras públicas. Errada, não existe a equiparação salarial no serviço público. O direito de greve é assegurado ao servidor público civil, devendo ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Errado. É uma lei específica, que, por sinal, ela ainda não existe e o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a lei de greve, que se aplica aos trabalhadores em geral, deverá também ser aplicada aos servidores públicos, enquanto não tivermos uma lei específica tratando desse tema. Então, com isso aqui, nós temos a resposta. Você vai encontrar lá no artigo 37, inciso 5, é a fundamentação, você pode anotar aí, artigo 37, inciso 5, e os demais da suspensão vai estar no artigo 37, parágrafo 4º, na letra C, artigo 37, inciso 13, e na letra D, artigo 37, inciso 7. Sugiro que você faça a leitura de todos esses artigos. Lembre-se, não há aprendizado sem memorização e não há memorização sem repetição. É muito importante a leitura dos artigos, principalmente quando eu coloco no grupo aquelas questões comentadas e eu repito o artigo para a sua leitura obrigatória. Grande abraço e até a próxima aula.